Oi, tudo bem? Tem um mistério para você. Você sabia que, em algum lugar do Oceano Atlântico, existe uma ilha que você não vai encontrar nos guias de viagem? Nada de resorts ou turistas. Mesmo assim, de algum jeito, ela tem fãs. Ela não existe, mas tem um nome. Alguns mapas mostram, outros nem se dão ao trabalho. Ela fica no ponto onde o mundo inteiro começa, marcada por 2 zeros e batizada com um só. Essa é a história da Ilha Nu. Um ponto que fica exatamente em 0 grau de longitude e 0 grau de latitude. Mas antes de eu poder explicar tudo direitinho, uma breve lembrança de como funcionam as coordenadas. Os mapas são cobertos por linhas que ajudam na navegação. As que vão de lado se chamam latitude, cobrindo de leste a oeste, envolvendo a Terra como se fossem cintos. Elas medem o quão ao norte ou ao sul você está do Equador. A linha bem no meio do globo, entre os polos. Agora, as linhas de longitude vão de cima para baixo, do norte ao sul. Elas medem o quão a leste ou a oeste você está da linha de partida chamada meridiano de Greenwich. Você cruza longitude e latitude e obtém 2 números que funcionam como um endereço para qualquer ponto na Terra. É assim que o GPS funciona, como aviões se orientam e até como rotas de navios e satélites são controlados. É um sistema testado e comprovado, então não há motivo para mudar. Mas o que torna isso interessante é o quão antigo esse conceito realmente é. Há mais de 2.200 anos, um matemático chamado Eratóstenes mediu o tamanho da Terra. Ele não precisou de navios ou satélites para fazer isso. Ele percebeu que, em uma cidade, o Sol não projetava sombra ao meio-dia, enquanto em outra cidade bem ao norte, o mesmo Sol projetava uma sombra. Ao medir o ângulo dessa sombra e sabendo a distância entre os 2 lugares, ele calculou a circunferência da Terra. E, surpreendentemente, a resposta dele foi quase exatamente a que usamos até hoje. Eventualmente, ele teve a ideia de dividir o globo em linhas. Cerca de 100 anos depois, outro matemático, Hiparco, usou um círculo de 360 graus para atribuir números a cada localidade. Depois, em algum momento durante a era das grandes navegações, cada país usava seu próprio ponto de partida, o que deixava a navegação confusa. Isso continuou assim até 1884, quando pessoas importantes chegaram a um acordo de que a linha zero de longitude do mundo passaria por Greenwich, na Inglaterra. Agora, temos essa grade universal, 0 grau de latitude no Equador e 0 grau de longitude no meridiano de Greenwich, e elas se encontram em um único ponto, o que nos leva à nossa misteriosa e inexistente ilha chamada Ilha Nu. Ao dar um zoom nessas coordenadas, você não vai encontrar terra, apenas o oceano. Esse ponto fica no Golfo da Guiné, a cerca de 600 quilômetros da costa de Gana. É uma região de navegação movimentada, mas não há nenhuma ilha esperando por você. E mesmo assim, em mapas digitais é possível ver uma marcada ali. É um lugar imaginário, localizado em uma posição real. É um ponto de pegadinha criado por cartógrafos, uma ilha falsa colocada exatamente nas coordenadas 00. Começou como uma piada interna, mas depois acabou se tornando super útil. Basicamente, quando o GPS ou o software de mapa se confunde, às vezes ele simplesmente joga o erro direto para 0,0. Pinos aleatórios, instalações fora do lugar e até conjuntos de dados inteiros que claramente não pertencem ao meio do Atlântico. São erros digitais reunidos em um só ponto para que o sistema não quebre. Viajar para essa parte do mundo só para ver esse marco digital não vale exatamente a pena. Mas bem nessas mesmas coordenadas, em certo momento, havia algo real, uma boia meteorológica. Isso não é uma piada. Ela fazia parte de um importante projeto climático chamado PAIRATA, conduzido por cientistas do EUA, França e Brasil. Essa boia coletava dados do oceano e do clima para ajudar a prever coisas como chuvas na África ou furacões no Atlântico. Ela foi desativada em 2021, então voltamos até o local como uma piada interna. Que coincidência que no zero não há literalmente nada de notável. No entanto, existem coordenadas pesquisáveis com coisas estranhas, assustadoras ou incríveis que você pode encontrar no Google Earth. Lugares como Nagoro, no Japão. À primeira vista, parece uma vila montanhosa tranquila. Mas olhando mais de perto, você percebe que as pessoas ali não se mexem. Isso porque elas não são pessoas de verdade. São bonecos, mais de 350 deles. Uma moradora local colocou cada um para representar um vizinho que faleceu ou se mudou.
Um para o pai dela, um para um colega de classe, outro para um fazendeiro dos campos. Agora, os bonecos superam o número de humanos e transformam esse lugar em um belo e estranho museu a céu aberto, de memórias, a menos que você tenha medo de espantalhos em tamanho real. Nesse caso, parece mais um filme de terror. Depois tem o Lago de Sangue, perto de Bagdá. Quando apareceu no Google Earth em 2007, chocou todo mundo que viu. A água parecia bem suspeita, gerando todo tipo de boato. A verdade era mais comum. Cientistas dizem que a cor provavelmente foi causada por algas, poluição ou corante de matadouros próximos. Com o tempo, o lago voltou à sua cor normal. No entanto, o interessante é que a causa exata nunca foi oficialmente confirmada. Mesmo que o motivo provavelmente seja biológico, isso já basta para a internet nunca esquecer. Agora, no Canadá, temos uma paisagem que sabe uns truques. Do chão, é só um terreno árido, nada além de colinas e vales erodidos. Mas se você levantar um drone para ver de cima, vai enxergar o contorno perfeito de um rosto humano usando um cocar indígena. As pessoas só começaram a notar isso no início dos anos 2000, quando imagens de satélite ficaram disponíveis para todo mundo. Durante anos, os moradores locais passaram por ali a pé ou de carro sem achar nada fora do comum. Ninguém o esculpiu. O vento e a chuva realizaram esse trabalho ao longo de milhares de anos. Ou talvez seja apenas o espírito local se manifestando. De qualquer forma, é uma coincidência incrível. Isso é semelhante ao deserto do Sudão, onde existe uma formação rochosa apelidada de lábios humanos. Do nível do solo, você vê areia e pedras. Mas de cima, consegue avistar uma forma estranha que lembra dois lábios perfeitos. É apenas erosão comum, mas o visual é tão marcante que fotos de satélite fizeram com que viralizasse na internet. Algumas pessoas apelidaram de "o beijo do Sudão", mostrando que até desertos vazios podem te surpreender com um pouco de bom humor. Enquanto isso, no meio do deserto de Karakum, no Turcomenistão, fica um dos lugares mais insanos do planeta, os Portões do Inferno. Oficialmente é conhecido como a Cratera de Darvaza, mas chamá-la de cratera não faz jus ao que ela realmente é. Tudo começou há décadas atrás, quando o solo cedeu e alguém achou que seria uma boa ideia atear fogo ao gás que vazava para impedir que se alastrasse. O plano era que durasse algumas semanas, mas aqui estamos nós, mais de 50 anos depois, e o fogo ainda está ardendo. Durante o dia parece uma cratera fumegante, mas à noite é como algo saído de um filme de ficção científica. Chamas alaranjadas tremulam contra o deserto escuro, ondas de calor ondulando até o céu. Ainda tem gente que faz a viagem só para ver isso. Não há grades de proteção nem comodidades, só o vasto deserto e o som do fogo rugindo. Algumas pessoas até acampam por perto, completamente hipnotizadas pelo brilho. O último fica na Austrália, e é mais um exemplo de como a natureza pode criar algo artístico por acaso. É o famoso naufrágio do SS Airfield. Construído em 1911, o navio já transportou cargas e até serviu como embarcação de transporte. Décadas depois, foi abandonado junto com outros navios desativados na Bahia. Mas depois que os humanos foram embora, a natureza tomou conta e o transformou em algo de tirar o fôlego. Basicamente, árvores de mangue criaram raízes dentro da estrutura oca do navio, transformando o naufrágio em algo que lembra uma floresta flutuante. Virou um marco vivo que agora é celebrado pelos moradores locais. Tem muito mais para explorar, mas vamos ter que deixar um pouco para outra hora. Pentagramas escondidos na estepe ou aviões voando silenciosamente sobre as águas turquesas das Bahamas. Era uma vez, mapas serviam apenas para viajar, mas graças à tecnologia, explorar um mapa 3D virou uma forma de viajar. Não substitui a experiência real, mas pode inspirar ideias para sua próxima aventura ou férias.